A paz do Senhor aos internautas da ADU TV. Nós estamos aqui em mais um podcast, né? Nesta ocasião, nós temos aqui a honra de ter Fred Fonseca. Com certeza muito conhecido por todos os jovens aqui já há algum tempo, né? Fred é presidente do DEJAD no RN. Então, nós estamos aqui simplesmente com a autarquia da juventude da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Servo de vocês. E é uma honra muito grande termos aqui nosso irmão Fred, que já esteve algumas vezes aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas suas considerações iniciais, Fred. Mas também já quero aproveitar o gancho para você falar um pouquinho sobre esse seu chamado. Você falou um pouquinho, uma pinceladazinha hoje na palavra sobre o seu testemunho, mas a gente queria só uma breve palavra também sobre o seu chamado para liderar essa grande mocidade. Gratidão, Ellen, Aleph, a alegria estar aqui com vocês na ADU TV. Né? Parabéns por esse trabalho, parabéns por essa comunicação de tanta excelência, porque o nosso Deus merece o melhor e eu percebo que essa igreja sempre faz o melhor em tudo e para a glória de Deus, né? Isso influencia, isso na verdade é inspirador. Então que Deus continue usando vocês poderosamente. Uma alegria estar aqui, podendo fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E você começa uma pergunta sobre chamado, né? E é bem importante entender para o que Deus nos chamou. Porque se a resposta está nele, ele é a fonte. Então, tudo começa aos 12 anos, quando eu ganho uma Bíblia de presente. Contei hoje, no momento da palavra, da ministração, contei um pouco dessa história. Também está no livro Seja Santo. Mas foi através de uma Bíblia que a minha irmã me presenteou que eu ouvi falar de um Deus que realiza sonhos. E ao ler a história de José do Egito, eu senti o desejo de ir a uma igreja evangélica. E encontrei uma Assembleia de Deus com as portas abertas na cidade de Açu. Eu sou de Açu. E ali a minha vida foi transformada, porque a história de um menino sonhador do interior do estado, Deus pôde realizar grandes sonhos, né? Porque eu sempre digo, se você pode sonhar, Deus pode realizar. Então, sonhe alto. Então, eu sou o resultado de um menino que sonhou, mas escolheu sonhar os sonhos de Deus. Então, desde os 12 anos, na verdade, aos 13 anos, eu já comecei a liderar na igreja. E eu sentia que Deus tinha algo maior para mim. Em alguns círculos de oração, Pocinho de Jacó, sempre Deus usava alguém para dizer: vou te levar a vários lugares, tenho algo grande na sua vida. E aquilo começou a acontecer. Fiquei em Açu até os 20 anos, 21 anos me mudei para Natal. E Deus continuou usando irmãos e irmãs. Tive momentos de altos e baixos, como eu conto no meu testemunho, momentos que me distanciei da igreja. Mas eu sentia o Espírito Santo me atrair para algo maior. E hoje poder viver a liderança como diretor do DEJAD, Departamento de Juventude da Assembleia de Deus, caminhar ao lado do nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves, é uma grande honra, porque Deus tem me levado a lugares extraordinários, onde eu tenho visto uma juventude que ama ao Senhor, uma juventude que tem uma vida que aponta para Cristo. E se a nossa vida aponta para Cristo, quer dizer que ela começa em Cristo. Então, todas as nossas respostas estão nele. Então, nosso chamado começa em Cristo. Quando eu entendo que Ele é a fonte, eu me lanço nele para que eu possa entender para o que eu fui chamado, qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer, qual vai ser a minha profissão, qual vai ser o meu ministério, porque Ele é a resposta. Amém, é verdade. Pai do Senhor, né, meus irmãos? Estamos aqui que achamos que é uma bênção. Nos conhecemos há alguns anos atrás. Time ago. Há muito tempo atrás. E verdade. assim como eu conheci, né, o presbítero Fred pelo DEJAD na estrada, acredito que muitos também conheceram ele através desse projeto. Então, quero dar continuidade justamente nessa questão, Fred, da sua questão de liderança, né, aqui no RN, falar sobre esse projeto DEJAD na estrada, como foi que ele surgiu, como Deus colocou esse projeto no coração de vocês. Glória a Deus. E também tomando o gancho do nosso tema do congresso, né, que é falando sobre avivamento para a nossa geração, como esse projeto surgiu e diante dessas viagens, né, que vocês fazem, dá para ver uma mocidade sedenta por avivamento. Glória a Deus.
Eu sou apaixonado por juventude, sou apaixonado por liderança, sou apaixonado pela igreja, sou apaixonado por Jesus, né? Eu acho que a fonte é ele, nada pode existir se não for por ele. Mas como é que surge o Dejade na estrada? Na verdade, como é que surge o Dejade RN? Começa com uma visão, e a visão não foi a visão de Fred. Eu sei que você vai estar pensando aí, você que está acompanhando, primeiro Deus viu, foi a visão de Deus. Na verdade, Deus usou o nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves. Em 2015, em uma reunião, ele disse assim para mim, Fred, porque o Dejade, na época era Dejade Natal, né? A gente era o Dejade, que foi a mudança de UMADEM, que era a União de Mocidade da Assembleia de Deus em Natal, passou a ser Departamento de Juventude e Adolescente da Assembleia de Deus. E aí, 2014 eu entro na diretoria, 2015 eu assumo como diretor do departamento, e em uma reunião com ele, ele olha para mim e diz assim, Fred, eu tenho um pedido a fazer. Eu queria que o Dejade ele começasse a alcançar as cidades mais próximas aqui e depois que o Dejade também alcançasse o Rio Grande do Norte. E ali, naquela reunião, naquele encontro, naquela orientação do nosso pastor-presidente, Deus coloca em nosso coração o Dejade RN, que na verdade foi também uma resposta de uma líder do interior, né, do nosso estado, Timbaúba dos Batistas, quando em um evento em 2012, a gente tinha feito um evento em Natal de liderança, e ela disse assim, Fred, quando tiver, eu só era líder de um setor lá em Natal nessa época, e ela disse, Fred, quando tiver trabalhos de liderança como esse, convide as cidades do interior. E Deus colocou no meu coração, quando eu tiver a oportunidade de ser a pessoa que vai realizar trabalhos de liderança como esse, o primeiro trabalho que nós vamos fazer ele vai ser a nível do RN. E aí surgiu o que você participou, o Fórum de Liderança no Estado, que foi em 2015. 2017, aí vem a oportunidade de... Muitas vezes a gente só quer que as pessoas venham até a gente. Venha, venha, venha. Mas e por que nós não seremos as pessoas que vão? E aí Deus levanta ali o Ailson, Deus levanta outros líderes, o Alan, e a gente começou aí como o pastor Martim pediu, nas cidades mais próximas. Só que a primeira cidade que aconteceu o Dejade na estrada em 2017 foi em Ipanguaçu, e de lá não parou mais. Já são mais de 170 edições do Dejade na estrada, todo sábado existe uma liderança, Glória a Deus. existe um trabalho em uma cidade acontecendo, hoje está acontecendo em Touros, né? O Panema eu acho que é quem todo ano tem o Panema, então eu acredito que é a cidade que mais teve Dejade na estrada desde o início. E para a gente isso é uma grande alegria, por quê? Respondendo a sua pergunta, o que é que nós enxergamos, o que é que os nossos olhos veem em cada uma dessas ações? Nós vemos a mão de Deus guiando uma igreja centenária de 106 anos que não para, não parou, e o avivamento é para agora. Então, ver essa juventude firme, forte, corajosa, me encoraja também. Eu digo que eu vou continuar sendo o jovem do Dejade, porque é através de cada encontro como esse, de uma conversa como essa, que eu sinto a juventude de Deus, eu sinto o chamado de Deus para essa geração, de cada um deles poderem fazer aquilo que o Senhor chamou, que é de ir pelo mundo inteiro, anunciar o evangelho a todas as pessoas, e o Dejade na estrada tem sido essa ferramenta do céu para encorajar. Mas respondendo, tudo começou por causa da visão do nosso pastor-presidente, que nos encorajou, nos influenciou aí. E se estamos indo pelo RN inteiro, é porque nós estamos debaixo dessa autoridade ministerial do nosso pastor-presidente. Amém. E a gente sabe que vocês, né, como você falou aí agora, vocês fazem palestras, treinamentos para líderes já há um bom tempo. E também tem a questão que vocês conversam diretamente com esses líderes. Hoje você falou sobre 7 passos para chegar ao avivamento, né? Para quem participou do congresso, nós estamos com esse tema, né? Avivamento para a nossa geração. Mas qual seria a orientação para esses líderes que estão à frente dessa juventude, que muitas vezes fica às vezes perdido, porque não sabe até mesmo como conversar sobre isso para esses jovens, né? Numa geração até, vamos dizer assim,
instigada, na verdade, a serem tão opiniosos, a serem tão rebeldes, a questionarem. E às vezes Confrontadores, né? confrontar, justamente. E às vezes o líder se sente até um pouco incapaz, vamos dizer assim, de falar diretamente à juventude sobre essa aproximação para poder viver o avivamento. Qual seria, então, essa orientação para Eita, esses Jesus. líderes? Boa pergunta, Ellen. Ellen, liderar é influenciar. E eu não acredito... Meu Deus, eu vou dizer isso mesmo aqui ao vivo. Eu não acredito em uma liderança bíblica, em uma liderança cristã que não está conectada na oração e na palavra, nesse equilíbrio. E eu vou além. Eu entendo que a gente tem que amar a palavra, a gente tem que orar, mas a gente tem que evangelizar, apontar para Jesus e servir. Então, se o líder ele faz, se a sua base está nesses pilares, eu entendo que a juventude ela vai ser influenciada a também ser assim. Você pode perceber que quando o líder ele está encorajado, motivado, com força, com coragem para fazer a vontade de Deus, você percebe uma juventude que tem força e coragem. Agora, quando você vê o líder cruzando o braço, dizendo, aqui sempre foi assim, aqui não dá certo, o círculo de oração dá poucas pessoas, na escola dominical só vem poucos jovens. Mas se ele não for o que encoraja, olha para o jovem e diga, ei jovem, conto com você no círculo de oração, vamos juntos? Ei jovem, conto com você na escola dominical. O jovem não irá. Tem uma frase que eu ouvi em um desses treinamentos, eu acredito que foi do pastor Wellington Júnior lá em São Paulo, no primeiro liderar que nós fomos em São Paulo em 2015. Ele disse assim, se o líder voa, o jovem corre. Se o líder corre, o jovem anda. Se o líder anda, o jovem senta. Se o líder senta, o jovem deita. Se o líder deita, o jovem morre. Então, você percebe Jesus ele sempre no caminho, à frente, sendo o exemplo. Jesus curava, os discípulos aprendiam com ele, curava também. Então, Jesus era o modelo. Ele disse assim, para que vocês façam como eu fiz. Eu vos dei o exemplo, para assim como eu fiz, vocês façam também, né? João 13. Então, o líder ele precisa ser esse exemplo na liderança. Se ele ora, se ele tem uma vida devocional, ele vai inspirar outros jovens. E aí começa, traz o Aleph para perto, traz a Ellen para perto, vamos juntos, nós vamos 3 orar aqui, de repente não são mais 3, são 5. A exemplo de Pedro, né? Que depois do dia de Pentecostes, quantos não são alcançados ali pela coragem de Pedro, mas Pedro esteve com Jesus, aprendeu com Jesus e depois ensinou. Então, primeiro Pedro recebe coragem, cheio do Espírito Santo, que nos encoraja, para encorajar, para que as pessoas possam também ser aquilo que Deus quer que a gente seja. Então, o líder ele é inspirador, o líder ele é encorajador, o líder é que vai na frente. A palavra líder vem do inglês lead, que quer dizer guiar. Então, o líder, ele não só sabe o caminho, mas ele ajuda os seus liderados a andarem pelo caminho. E aí, nós temos a revelação, porque quem é o caminho? O caminho é Jesus. Então, tudo está nele, é por ele, para ele, são todas as coisas. Amém, glória a Deus. E eu me lembro bem, né, de alguns momentos que já tivemos juntos, né, em palestras, e ele falou exatamente isso, né, Fred, sobre ser líder é influenciar. Verdade. E muito boa essa orientação aí, né, para os líderes, para guiarem seus liderados, né, para o caminho certo, no caminho certo. Só que isso também não para alcançar o avivamento, não depende só do líder, né? Depende muito, muito, muito de nós. Então, assim, Fred, há uma promessa do derramar do Espírito Santo, né, sobre uma geração. Então, a pergunta que eu quero te fazer é, você acredita que pode ser a nossa geração? E como um líder, né, nosso líder, qual a sua orientação para nós, para que nós possamos alcançar esse avivamento? Precisa ser a nossa geração. Só que a liderança e a igreja, ela tem essa responsabilidade de guiar essa geração para que atraia esse avivamento. O que eu falei aqui sobre não há avivamento, inclusive é uma frase do livro Por que Tardo o Avivamento, como eu falei, de 1959, né, do Leonardo Ravenhill, é um clássico
esse livro, ele vai dizer que não há avivamento sem santidade. Então, para que haja um avivamento, eu tenho que ter uma vida santa. Então, como líder, eu preciso preparar santos. Eu preciso preparar uma geração de adolescentes e jovens que pareçam com Jesus, que tenham a sua vida, que aponte para Jesus. Como é que eu faço isso? Não são em grandes... O evento é legal, o congresso é uma bênção, mas é a cereja do bolo. Mas no dia a dia precisa do feijão com arroz. E o que é feijão com arroz? É oração, é palavra, é evangelismo, é serviço. É levar uma geração a servir, não só querer ser servida. Que parece que hoje a gente tem uma geração que fica, senta na igreja e vem, ei, venham, me sirvam. Quando, na verdade, Deus nos chamou para servir. Então, nós precisamos, a nossa vida como líder, apontar para Jesus de tal maneira que os nossos liderados vejam Cristo em nós e, vendo Cristo em nós, desejem parecer com Cristo, porque quando isso acontecer, quando formos santos, quando tivermos reconhecendo o nosso pecado, quebrantando o nosso coração, lendo a palavra, reconhecendo que somos pecadores e precisamos dessa graça que é transformadora. O Evangelho é transformador, transformou minha vida, me livrou do meu eu mais pecador, mais destruidor, porque me trouxe clareza, me trouxe luz no mundo, numa vida que eu vivia em trevas. Então, se como líderes nós pegarmos na mão dessa geração, dessa juventude, começarmos a falar, arrependa do seu pecado, a mensagem lá de João Batista, o reino está próximo, o reino é chegado, o avivamento é agora, nós vamos atrair esse avivamento. E aí é o que aconteceu nos avivamentos aí da história, né? O avivamento na Inglaterra na Europa com o John Wesley, o avivamento da Rua Azusa com William Seymour, no País de Gales com o Robert. Então, tantos avivamentos que aconteceram quando não foi a massa que começou, foi Deus colocando no coração de um homem, que esse homem incendiou corações. Então, o quanto estamos dispostos, disponíveis, encorajados para influenciar a nossa geração. Porque o meu coração queima, e o meu coração queimando incendeia o coração de Aleph, e Aleph incendeia Ellen, Ellen incendeia o pastor, que incendeia o líder, que incendeia o adolescente, que incendeia o jovem, que incendeia a criança, que incendeia a irmã do ciclo de oração, e ali o movimento acontece. Por quê? O que é o avivamento? Primeiro eu tenho que entender o que é esse avivamento. Esse avivamento é a presença de Deus, é a glória de Deus que cura, que transforma, que renova, que faz milagres. E a gente precisa atrair essa glória. E essa glória só será atraída quando o meu coração estiver rendido à vontade dele. Como Paulo disse, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que é que Paulo estava dizendo, né? Paulo estava dizendo, quando eu imito Cristo, eu chego a Deus. Quando alguém me imita, chega a Cristo. Então, eu acredito que é exatamente isso. É as pessoas olharem para nós e nos imitarem, não porque somos os bons, somos, né, os santarrões, os super crentes. Mas porque disso. Nós exalamos Cristo e, ao nos imitarem, elas chegarão a Cristo. Então, acredito que é exatamente isso, né? A gente influenciar para que todos possamos chegar juntos ao pleno avivamento, né? Aleph, Deus tem colocado algo muito forte no meu coração e vai ser a temática de 2025. Eu vou compartilhar aqui com vocês em primeira mão. Tivemos um encontro com líderes na última sexta-feira e o que Deus tem colocado no nosso coração é Cristo em mim. Quando a nossa liderança ela é centrada em Cristo, eu vou seguir os passos dele. Quando eu sigo o passo dele, tem uma geração olhando o meu exemplo. Nós somos o quê? Somos cristãos. Nós não podemos perder a nossa identidade. E a nossa identidade é o próprio Cristo. É Cristo em nós. Paulo vai dizer aos Gálatas, até que Cristo seja formado em vocês. Então, qual é a nossa missão como igreja, a nossa missão como líderes? É ter Cristo em nós formado e a gente vai transpirar, a gente vai refletir Cristo de tal maneira que as pessoas vão dizer, eu quero parecer com você, eu quero ser cristão, eu quero ir para a sua igreja, eu quero sentir o que você sente, eu quero fazer o que você faz, porque eu percebo paz. E Cristo é a verdadeira paz, é o caminho, é a verdade e a vida. Então, quando Cristo é formado em mim, como líder, eu sou agente de transformação na vida daqueles que estão ao meu redor. Porque eu não vou falar aquilo que é meu, eu vou falar o que é de Cristo. E o que é de Cristo é transformador.
Amém. E a gente, assim, para encerrar, né, esse momento. Esse é o momento que você faz. Para encerrarmos esse momento, eu e a Aleph somos professores de juvenis, né, 15 a Benção. 17. E o tema atual que nós estamos tratando com eles é sobre o confronto mesmo com as falsas ideologias, entre outras coisas. E hoje você até falou, né, você citou na palavra, sobre nós sermos mesmo diferentes, não deixarmos de ir, por exemplo, à universidade, né, Isso. entre outras coisas, porque acreditamos que aquilo é condenado ao pecado. E nós sermos Parece que a gente tem medo, né? como se a gente fosse acuado, né? Aceitasse ser acuado. E, na verdade, nós precisamos estar revestidos da armadura do Senhor para Glória a Deus. confrontarmos mesmo. E eu achei isso muito interessante, porque tem muito a ver, né, Aleph, com quem a Isso. gente tem comentado muito com os nossos alunos. Mas, para encerrar, eu queria que você desse uma mensagem para os jovens, né, a juventude da nossa igreja, especialmente relacionada a isso, a sermos imitadores de Cristo, a sermos diferentes, sermos referenciais, para que possamos mesmo refletir Jesus aonde a gente possa ir. Ele me diz assim, e diz para você: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. E ele diz que não dá para pegar um alqueire, né, um lampião, e esconder. Não é a missão do lampião ficar escondido debaixo de uma cama. Não, a missão dele é clarear, é iluminar, é trazer luz onde há trevas. E na sociedade de hoje, onde há trevas? E aí eu costumo dizer, foi algo que Deus tem me ensinado durante esse tempo de liderança. Eu lidero desde os meus 13 anos, mas Deus me forjou muito nesses últimos 10 anos como diretor do DEJAD, porque tenho andado com homens que têm me inspirado, pastores, pastor Martim, pastor Rubem Varela, tantos homens de Deus que inspiram o pastor Reginaldo Luna, meu sogro, né, que na verdade é um pastor, o pastor João Maria, que foi uma das pessoas que viu Cristo em mim e me deu a oportunidade de liderar. Então eu sou grato a esses homens. E nesses 10 anos, Deus tem forjado a minha liderança para entender que Deus nos chamou para influenciar em todas as esferas da sociedade. Deus nos chamou para influenciar na educação, Deus nos chamou para influenciar na política, na família, na igreja, já falei escola, né? No entretenimento, Deus nos chamou nas mídias, Deus nos chamou para influenciar em todas as áreas, nos negócios. Então, seja luz onde você estiver. Você tem um negócio? Seja luz. Você está na internet? Seja luz. Você está na política? Seja luz. Você está na escola, seja como mestre, como professor, seja como aluno, seja luz. Está na universidade? Seja luz. A ideologia deste mundo não é maior do que os ideais em Cristo. Se a nossa base é Jesus, se somos formados nele, ele vai nos fazer fortalecer e brilhar nesses lugares. Então a mensagem que eu deixo para a juventude é: seja forte e corajoso, e não temas jamais diante desse mundo, porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo. Seja forte e tenha coragem. João vai dizer, né, na sua carta: jovens, vocês são fortes, a palavra de Deus está em vocês. Então qual é o segredo? É a palavra. Se você equilibrar, jovem, palavra, que é o conhecimento das Escrituras, entender o que Deus quer de nós, está lá na palavra já revelado, não tem mais nada que precisa ser revelado, já está tudo revelado lá na palavra, e oração, você falar com Deus. Se você tiver essa vida de equilíbrio, você não vai se limitar a ser luz em meio à escuridão, e Deus vai cada dia mais fazer você brilhar mais e influenciar de tal maneira que todos vejam Cristo em vós. Amém. Infelizmente, estamos encerrando, pessoal. A gente ainda poderia conversar aqui por longas horas, né, Fred? Mas temos um tempo a ser cumprido. Então, queremos te agradecer, viu? Amém. Deus continue lhe abençoando, lhe usando, dando estratégia e sabedoria para lidar com toda essa juventude, né? Jovem, orem por seu líder, né? Seu líder estadual, líderes locais também. Que Deus continue abençoando sua família também, viu? Glória a Deus. Agradecer a vocês pela visita. E que Deus continue com a mão estendida e guie vocês em paz para os seus lares, né? Amém, gratidão. Muito bom estar aqui com vocês, fazer parte desse momento. Tenho certeza que vidas serão
alcançadas e encorajadas, né, com essa mensagem. Deus continue encorajando vocês como líderes, como professores, como guias, né, aqueles que guiam muitos adolescentes e jovens, porque aquilo que vocês entregam hoje, que vocês fazem hoje, o Senhor está lá como semente, que está crescendo, vai gerar frutos, e lá na frente vocês vão ouvir pessoas que vão chegar e vão dizer: aquela aula, naquele dia, na escola dominical, me fez entender que os planos de Deus na minha vida são maiores. Então, Deus use vocês poderosamente. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Continuem nas nossas redes, nas redes da ADU, nas redes da UMADUP. Visitem também as redes do nosso líder Fred Fonseca. Vocês vão ver que tem muita coisa boa lá. Fred é autor de livros. Fred, além de líder, né, gosta sempre de estar postando alguma coisa, alguma palavra direcionada a você jovem. Então, nós, mais uma vez, agradecemos a Fred e a você pela audiência. Deus abençoe.